Olá, querido, graça e a paz de Jesus, que bom poder estar com você aqui mais uma vez, nós que estamos nessa série Evangelhos. Antes de mais nada, quero convidar você, venha aqui no nosso canal, se inscreva, dê um like, é muito importante a sua participação, é muito importante para a manutenção do nosso canal. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado. Todas as vezes que um vídeo for postado, automaticamente você será notificado acerca disso. Vamos lá, querido? Nós falamos na aula passada, tratando acerca do Evangelho de Mateus, e agora nós vamos passar para o Evangelho de São Marcos. Queridos, a palavra do Senhor diz que Marcos não foi um dos 12, ele não esteve andando com Jesus. Na verdade, São Marcos foi um moço, um jovem que se dedicou inteiramente ao Senhor. Ele teve alguns momentos de dificuldade, de entender verdadeiramente o que é ser chamado pelo Senhor Jesus. Mas o que nós aprendemos acerca do Evangelho de Marcos é que Marcos, na verdade, ele é moço de Pedro. É por isso que o Evangelho de Marcos também é tratado dentro da Bíblia como o Evangelho petrino. Marcos, por sua vez, é sobrinho de Barnabé, este que na sua primeira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo e Barnabé saíram em direção a abrir igrejas, a visitar algumas pessoas. E aí, por sua vez, por ser a primeira viagem missionária, essa viagem exigia algo a mais, uma demanda maior. Talvez, quando a segunda viagem missionária aparece, há um conflito, mais tarde nós vamos falar acerca disso, entre Paulo e Barnabé. Por quê? João Marcos, indo na primeira viagem, ele encontra algumas dificuldades. E aqui a gente começa a entender alguns parâmetros específicos para entender que a obra de Deus não é simplesmente viajar de um lado para o outro. A obra de Deus não é entretenimento. A obra de Deus é muito mais do que isso. A obra de Deus requer de nós e exige de nós um nível maior de responsabilidade. Talvez Marcos, por sua vez, achasse que viagem missionária fosse simplesmente um lazer, visitar alguns lugares. Aí a Bíblia diz que ele abandonou a viagem, deixando Barnabé e Saulo no meio do caminho. Quando a segunda viagem missionária é estabelecida, o texto vai dizer que Paulo tem grande contenda com Barnabé, porque não quer levar João Marcos. Eu imagino esse jovem muito cheio de ânimo, de vigor, querendo fazer a vontade do Senhor, querendo se envolver na obra, mas às vezes não estava preparado para os grandes desafios. E aqui é uma lição que eu quero deixar para a sua vida. A obra de Deus, ela é maravilhosa. A obra de Deus, ela é poderosa. As experiências são extraordinárias. Mas você precisa entender que a obra de Deus, ela não é simplesmente somente viajar, somente lazer. Na obra de Deus, você também será provado e receberá grandes desafios para entender verdadeiramente se aquilo que você está fazendo está ligado ao seu chamado. João Marcos foi um moço que se dedicou, teve erros na sua vida, mas também teve muitos acertos. Quando nós olhamos o Evangelho sendo escrito por ele, nós vemos aí que Marcos foi o primeiro dos Evangelhos a ser escrito dentre os Evangelhos sinópticos, ou seja, Marcos serve de cópia ou de xerox para o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. A visão de Marcos acerca do Cristo é muito detalhada, muito interessante, porque Marcos ele olha o Cristo como o servo, como o boi. Na visão que Ezequiel tem, Marcos então vai destacar o Cristo como aquele que veio para servir, aquele que não veio para ser servido. A verdade é que servir é muito melhor. E nada como o nosso Senhor para nos ensinar acerca disso, quando Ele está diante dos seus discípulos. Pega uma bacia com água, um lenço, coloca sobre seus ombros, uma toalha, e aí Ele seca então os pés dos discípulos, lhe dando uma grande lição.
Marcos, então, é o evangelho das coisas rápidas, das cenas rápidas. Os teólogos vão dizer que nos filmes eles vão usar o evangelho de Marcos, porque é o evangelho da ação, é o evangelho das coisas rápidas, é o evangelho das cenas rápidas, daquilo que acontece e obviamente já se finda, já termina, porque Marcos não dá muitos detalhes como o evangelho de Lucas. O que nós precisamos entender é que Marcos não andou com Cristo, mas que ele teve uma participação extremamente especial. Na próxima aula, a gente dá continuidade o que fez Marcos se desligar da viagem. Talvez a imagem que ele criou, não sei, eu quero que você acompanhe. Antes de mais nada, não se esqueça, vem aqui, se inscreva, dê um like, é muito importante a sua participação. Graça e paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.